Marcelo. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Convido a todos os presentes para que em pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Solicito ao senhor secretário, vereador Marquinhos, fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Livro de ponto do dia 13 de novembro de 2017, 30ª sessão ordinária. Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Presente. Joyce Quirino. Marcelão. Justificou com atestado médico. Marcelão. Presente. Marquinhos, presente. Sessão Queiroz. Sessão Queiroz justificou viajando por interesse particular. Doutora Rose Delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicito ao secretário leitura das correspondências recebidas. Ao excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Assunto: desvinculação do sindicato. Senhor, como servidora municipal efetiva da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, eu, Geralda Érica Clemente Pinto, portadora do CPF 73 26 89 84 649, identidade Minas Gerais 10 138 706, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Venho muito respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria que faça a leitura do ofício e ofício anexo aos presentes desta Eclésia Casa, como satisfação à população de minha desvinculação do sindicato
dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região. A solicitação se faz necessária devido ter sido realizado uma votação pelos servidores municipais, no qual fui escolhido como representante deles, por se fazer transferência dos meus atos e dar satisfação aos que depositaram em mim tal confiança. Atenciosamente, Geralda Érica Clemente Pinto. Ao Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região de Minas Gerais. Subsede Sintran, Rua Vigário Nicolau, número 111, sala 106. Assunto: desvinculação do sindicato. Prezados, como servidora municipal efetiva da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, eu, Geralda Érica Clemente Pinto, portadora do CPF 73 26 89 84 649, identidade 10 138 706, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, venho informar que, a partir da data de hoje, não serei mais representante do servidor público ou delegada no qual fui confiado a mim esta representação pelos próprios servidores, através de votação no ano de 2016. Agradeço a todos a confiança depositada na minha pessoa, mas, infelizmente, tenho que desligar do sindicato por não ter sido atendida com esclarecimentos satisfatórios aos servidores em várias reivindicações realizadas a este sindicato. Portanto, a partir desta data, estou desvinculando do sindicato Sintran. Atenciosamente, Geralda Érica Clemente Pinto. Associação dos Doadores de Sangue de Bom Despacho para a Câmara Municipal de Bom Despacho. Vital Libério Guimarães, presidente. Bom Despacho, 13 de novembro de 2017. Digníssimo Senhor, na Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, tem como objetivo despertar a consciência solidária em salvar vidas e valorizar o gesto daqueles que já são doadores de sangue. O dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, ADSBD, sempre realizado com muita dedicação, trabalhos durante toda a semana para alcançar estes objetivos. Para este ano, no período do dia 19 a 25 do 11, veremos ações neste sentido. Anexo programação. Temos a honra de convidar esta egregia casa para participar das atividades atenciosamente. Margarida Maria de Jesus de Leles, presidente. Projeto apresentado. Veto parcial à proposição de lei 59/2017, que dispõe sobre o atendimento ao público nos estabelecimentos bancários em funcionamento no município. Aí, a nomeação da comissão especial para a análise do veto, vamos manter a comissão do último, nomeada para o último veto. Vereadora doutora Rose, Fernando Branco e Marcelão. Projeto de lei 79/2017, de autoria do chefe de executivo, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa de Saneamento e Águas de Bom Despacho S.A., ESABOM, e dá outras providências. O projeto será encaminhado às comissões competentes para análise e parecer. Indicações apresentadas. Vereador Fernando Branco, solicito fazer a leitura de suas indicações. Senhor presidente, caros colegas, boa noite ao público que nos assiste, nos ouve. Senhor presidente, duas indicações para hoje. O primeiro, eu queria, se o senhor me permitir, é mais para provocar a discussão, e também já queria de antemão
justificar que a minha indicação não tem por, claro, né, interesse nenhum em reduzir ou limitar a atividade do vereador ou do servidor público. Na verdade, é uma questão técnica, jurídica, que eu tenho acompanhado aqui na Câmara, que eu entendo que é ilegal. E eu, como vereador, eu tenho o dever de fiscalizar não só o Executivo, mas também os atos do Poder Legislativo, que também são atos administrativos. Então, a indicação é a seguinte, senhor presidente. Indica ao presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho editar recomendação aos servidores públicos desta Casa, a fim de que se abstenham de auxiliar os vereadores em atividades relacionadas à exclusiva divulgação de suas atividades ou para fins particulares. E recomendação aos vereadores para se absterem de utilizar móveis e utensílios desta Casa para os mesmos fins, ou seja, fins particulares ou para divulgação de suas atividades. Porque eu entendo, senhor presidente, que essa atividade, a gente fazendo isso, nós não estamos limitando a atividade do vereador, mas a Câmara tem que divulgar suas atividades, é um dever. Agora, o vereador ele tem que fazer isso às suas custas, senhor presidente. Não pode fazer utilizando ou os servidores ou os equipamentos desta Casa. A segunda, senhor presidente, nós temos recebido muita reclamação da área de educação de Bom Despacho, que com o prefeito resolveu mudar os telefones, o corte dos telefones fixos ocorreu antes da contratação dos telefones e as escolas estão sem telefone, senhor presidente. Então, um problema sério, nós temos que agilizar isso, porque os professores estão tendo que utilizar os seus próprios telefones para ligar para os pais em relação às crianças e ligar para a própria delegacia de ensino. São essas considerações, senhor presidente. Com relação à segunda indicação, nós vamos fazer o encaminhamento. Com relação à primeira, né, apesar de ser uma indicação, eu abro aí a discussão, a palavra, para que, se algum vereador quiser se manifestar. A palavra, senhor presidente. Pois não. Eu acredito que é muito importante que nós trabalhemos com o objetivo de fazer uma apresentação transparente das nossas atividades. E se nós utilizarmos essa casa para divulgarmos as nossas atividades de forma individual e não como coletividade, e não como conjunto, isso pode ser considerado, inclusive, quebra de decoro parlamentar. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão. Nós temos aqui um dos trabalhos mais belos que eu vejo hoje, que é a Câmara em Ação. Isso oportuniza o vereador mostrar os projetos que estão sendo desenvolvidos, dentro de um cronograma, dentro de um agendamento, e aí é um trabalho voltado para a Câmara. Então, eu olho com bons olhos essa recomendação, mas até coloco aqui, vereador Fernando, muitas vezes fica difícil até para o presidente inibir. Então, o vereador também tem que conscientizar com relação a essa utilização indevida, né, desta casa para fins particulares. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Obrigada. Senhor presidente, só para ponderar, porque eu vejo muitas vezes, sabe, o servidor até, às vezes, nem quer, mas ele fica absolutamente constrangido de não fazê-lo. Então, assim, a recomendação traria, na verdade, condições de o servidor dizer, olha, isso não é atividade minha. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas, público presente, acho que essa indicação do vereador Fernando Branco é muito importante para essa casa, né? Eu sugeria que a mesa diretora fazia uma resolução, né, um decreto, uma resolução, e que na quarta-feira a gente sentava as comissões para a gente definir de que forma seria conduzida essa resolução. Com a palavra, presidente. Pois não. Eu parabenizo o vereador Fernando Branco também. Eu acho que nós estamos aqui, nós temos que dar exemplo. O exemplo tem que partir de nós. Muito bem. Nós vamos fazer um estudo junto ao jurídico, junto aos senhores mesmo aí na quarta-feira. Talvez, o Marcelo, para a quarta já não dê para resolver já apresentar
uma resolução, mas a gente inicia, né? Na quarta é feriado, né? No dia da próxima reunião que vocês definirem, a gente inicia essa discussão. Acho pertinente, tenho procurado de uma forma democrática atender. Tem havido, às vezes, assim, a solicitação muito direta, né? Às vezes do vereador junto aos servidores, às vezes o servidor até está com a outra incumbência, às vezes projeto de lei, aí o vereador chega, pede, mas para não criar nenhum atrito, a gente tem relevado, tem passado e deixado, né? Agora, às vezes, a gente normatiza, né? Essas ações, elas teriam que passar, muitas vezes, a solicitação a qualquer atividade pelo servidor, ela tem que passar pela aprovação, né? Regimentalmente, ela teria que passar pela aprovação da mesa diretora, da presidência, mas eu tenho procurado, realmente, na medida do possível, não interferir para não dizer que você está, né, cerceando, mas é importante a gente discutir isso de uma forma aberta, para que não aconteça isso, né? Para que a gente não seja julgado por omissão, né? Espera aí, aonde foi feito isso? Por que foi feito isso, né? Então, eu acho que é pertinente, a gente faz essa discussão na quarta-feira e vamos apresentar uma proposta no sentido aí de também dar o suporte ao vereador, né? Naquilo que for atividade, né? O vereador também precisa de suporte, ele precisa de apoio. Mas fica para a gente continuar essa discussão na próxima quarta-feira. Doutora Rose Delegada, Anderson do Gás, Marcelão, Marquinhos, Fernando Branco e Vital. Eu peço à doutora Rose fazer a indicação da qual nos comprometemos a fazer com a comunidade do Engenho, por ocasião da nossa visita lá, né? Aí uma indicação em conjunto aí ao prefeito, e estou marcando com ele uma reunião para a gente discutir esses itens um a um com ele, entregar pessoalmente, né, para ele essa reivindicação. Está aguardando, é só ele conferir a agenda, porque eu liguei para ele agora há pouco, ele está fora da prefeitura. Ao chegar lá, ele vai confirmar a reunião para a próxima terça-feira, da manhã a 8. Porque essa semana nós temos um feriado, está meio complicado aí, amanhã tem conferência de educação, então ficou pré-acertada a próxima terça-feira, mas eu confirmo com os senhores aí através do grupo vereadores, viu? Peço à doutora Rosa, então, fazer a leitura da indicação. Indica ao prefeito municipal para que determine ao setor competente que seja verificada a possibilidade de incluir nos planos de ação dessa administração o planejamento das seguintes obras a serem realizadas no distrito do Engenho do Ribeiro. Primeiro, construção de uma sala de velório. 2, construção de uma quadra de esportes. 3, construção de meio-fio na Avenida Guilhermino Rodrigues da Costa, nos pontos que ainda não ocorreu a realização da obra. 4, asfaltamento da rua localizada próxima à entrada do cemitério. 5, instalação de 2 redutores de velocidade, sendo um na entrada do distrito e outro na saída para o povoado da Barra. 6, poda de árvores, especialmente da praça central do distrito. 7, elaboração e execução de um projeto de renovação e expansão da iluminação do distrito, adequando-as às normas técnicas. 8º, disponibilização de veículo automotor para servidor responsável pela distribuição de correspondências no distrito. 9, regularização de numeração e nomes afixados nas ruas do distrito, adequando-as aos registros da Prefeitura Municipal. Justificativa: na última sexta-feira, realizamos uma reunião extraordinária, a 5ª reunião, naquele distrito, onde os representantes da comunidade fizeram as reivindicações enumeradas. Doutor Fernando Becker, fica à sua disposição, viu?
assinar o requerimento aqui? Correto. Viu? Agradeço, eu assino junto com vocês, com o maior prazer, viu? Muito obrigado. Justificamos sua ausência lá na reunião, de acordo com a questão de saúde, explicamos lá. Tá? Eu agradeço, senhor, e parabenizo pela iniciativa de levar a reunião até o Engenho de Ribeiro. Muito importante. Parabéns, senhor presidente. Vereador Marcelão, solicita a leitura de sua indicação. Indica ao secretário municipal de obras construção de canaleta ou rede fluvial na Avenida Guarujá, esquina da Rua Florianópolis com a esquina da Rua Pitangui. Justificativa. No referido local está ocorrendo acúmulo de água e entulhos vindo de vários locais, prejudicando os moradores da região. A outra indicação é o secretário municipal de trânsito. A colocação de uma placa de carga e descarga na Rua Padre Pedro, na proximidade do local, onde é utilizado pela Santa Casa para abastecimento de oxigênio. Vereador Marquinhos solicita também fazer a leitura de sua indicação. Indico ao prefeito municipal para que determine ao setor competente, a Copasa, né, a recomposição asfáltica da Avenida Martinho Campos, próxima aos números 784 e número 800. Indica a Copasa a retirada de um extravasor de esgoto na galeria de água pluvial na Rua Maria Isabel, esquina com Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro de Fátima, com acompanhamento de um fiscal do município. Vereador Anderson do Gás indica ao prefeito municipal medidas para solucionar problemas na Rua Gabriel Tavares, em frente à Escola Wilson Lopes, onde há uma corrente de água que está fazendo buracos no asfalto. Indica também ao prefeito municipal que, antes de ser aprovada a lei da coleta seletiva, não seja retirado os tambores e lixeiras instaladas pela cidade, pois, por falta de informação à população, está jogando o lixo no chão, causando transtornos diversos. Requerimentos. Doutora Rosa Delegada, Marquinho e Vital. Requerimento em que eu solicito a moção de congratulação à APAI Bom Despacho em virtude da realização e do sucesso do primeiro churrasco APAI Bom Despachense, realizado no dia 11/11/2017 no Parque de Exposições. Em discussão o requerimento. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Gostaria aqui de destacar a bela festa realizada pela APAI e aqui parabenizar em especial o nosso vereador Fernando Branco, que não mediu esforços em trabalhar durante todo o tempo ali, na venda, na parte de ingressos, né, na parte ali de recebimento e venda de cerveja, refrigerantes, e foi uma festa linda. A população se fez presente, nós precisamos muito de chuva, mas naquele momento Deus colaborou, deixou que a festa acontecesse, e depois que todos já estavam em casa, caiu uma bela chuva. E eu acredito que a APAI obteve, pelo menos, aquilo que ela pretendia, né? O sucesso da festa, os jovens se fizeram presentes, famílias, e foi uma festa linda. E é importante que nós parabenizemos essas iniciativas, principalmente dessas entidades, que não medem esforço em auxiliar nessa prestação de serviço tão importante quanto é a prestação de serviço feita em bom despacho às pessoas com deficiência. Meus parabéns a cada servidor da APAI, a cada família que se fez presente, aos voluntários e, nessa casa, ao belo trabalho desenvolvido pelo vereador Fernando Branco. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar toda a administração da APAI pela festa, em especial a Kênia, a Jane, o Paulo, a Vanice, são os que estavam lá encabeçando lá a organização. Muito bacana, né? Agora nós temos aí durante o ano 2 festas para a APAI conseguir obter recursos aí para poder pagar suas despesas durante o ano. Fico muito feliz de ter participado, mas não trabalhei muito não, viu, doutora Rosa?
porque os ingressos, graças a Deus, foram vendidos antecipadamente, então na hora não ficou muita coisa para vender, não. Obrigado. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Queria parabenizar o Paulo também, né, o presidente da APAI, com toda a sua equipe. Uns trabalhos muito bem feitos lá. Parabéns a todos. Não somente a APAI, como todas as nossas entidades de Bom Despacho, né? Merece o nosso apoio, merece os parabéns. E é isso, né? Feliz do município que tem uma sociedade organizada. E a gente está vendo isso acontecer em Bom Despacho, crescendo esses movimentos, né, sociais cada dia, e com certeza isso traz bons frutos. Parabéns, então, à APAI, né, à sua diretoria e a todos os seus funcionários. Em votação, o requerimento apresentado, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Doutora Rose, Marcelão, Anderson do Gás, Marquinho, Fernando Branco e Vital. Requerimento em que eu solicito ao prefeito para que determine ao setor competente ou envie a essa casa das seguintes informações. Atualmente, quem está responsável pelo serviço de tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto do distrito do Engenho do Ribeiro? Como está o andamento das obras referentes à coleta e tratamento de esgoto naquele distrito? Já iniciou a obra de ligação da rede de esgoto do bairro Esmeralda, que já está pronta, à rede da Copasa, e se há previsão de conclusão dessa obra? Quais as medidas o município pretende adotar para atender aquela comunidade? Justificativa. Moradores daquela localidade já reivindicam a referida melhoria há anos. Reiteram tal pedido na quinta sessão. Reiteraram tal pedido na quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, ocorrida naquele distrito. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Esse pedido, o objetivo é nós realmente esclarecermos em que situação está o esgoto, principalmente desse bairro, haja vista que foi uma das maiores reclamações que nós tivemos durante a reunião lá no Distrito do Engenho. As pessoas solicitaram obras, mas estão realmente indignados com essa questão do esgoto. E nós não temos essas informações com precisão, então nosso objetivo é tê-las com precisão, para que nós possamos nos unirmos e buscarmos aí uma solução e atender aquela comunidade que tanto nos acolheu com carinho e que pôde ali, né, ter a oportunidade de discutir, né, de forma próxima com os vereadores na última sexta-feira. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento apresentado pelo vereador Marquinhos, em que solicita encaminhamento à Copasa para que envie a essa casa as seguintes informações: valor e metragem da obra feita para interligar os poços artesianos da Fazenda Estreito até o bairro São Vicente. Em discussão. Palavra, presidente. Pois não. Esse requerimento é para a gente ver o que a Copasa gasta com essas obras absurdas, né, que ela custeia. A empreiteira aí, saber direitinho o que está fazendo e qual que é a demora, o tempo que eles estão gastando para interligar esses poços artesianos, que até hoje as carretas estão puxando água e nunca mais que eles interligam os poços artesianos. Muito bem. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. E mais um subsídio para nossa CPI, né, vereador Branco? Vereadora doutora Rose. Requerimento apresentado pelo Anderson do Gás. Requerimento em que solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o envio a essa casa do horário que os caminhões de lixo estão passando pela cidade, relacionando por bairro
e quantos caminhões de lixo estão contratados para fazer esse serviço? Em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. boa noite a todos, né, Boa senhores noite. vereadores, vocês presentes, né, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, estão, agora há pouco também, fiz uma indicação pedindo para que esperasse primeiro que fosse votada a lei, né, antes de tirar os tambor. Então, porque o povo estão sem saber como fazer com o lixo. Então, jogando no chão, né, e a consequência, todos nós já sabemos o que pode acontecer, né, tampar bueiros, né, tudo de ruim, rato, né, juntar. E, então, eu indiquei, guria mesmo, né, ao prefeito, para que esperasse um pouco, né, e respeito de horário também. Acho que, primeiro, a prefeitura tem que dar aí, né, as condições necessárias para que nós temos garantia aí no nosso projeto de lei que vai ser votado. Então, é esse meu esclarecimento, senhor presidente. Muito bem, vereador. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Anderson do Gás. Foi apresentado aqui na pauta aí um requerimento, mas na verdade isso é uma indicação em que eu estou solicitando ao prefeito enviar essa casa, sugerindo, na verdade, né, eu enviei essa casa de projeto de lei instituindo a prestação de contas semestral pelo BDPrev, através de audiência pública na Câmara Municipal de Bom Despacho, nos termos do anteprojeto de lei em anexo. Considerando a importância dessa autarquia no cenário socioeconômico da municipalidade, considerando também a grande monta financeira que constitui o fundo, a Câmara Municipal, no seu papel fiscalizador, deve, de ofício, acompanhar a sua movimentação. Foi apresentado, na verdade, pedir essa informação seria requerimento, mas como a gente está, como é um projeto de lei, aí é um anteprojeto, eu considero que é uma indicação. Projetos em tramitação. Projeto de lei complementar 03/2017, de autoria do chefe do Executivo, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 90 e do artigo 257 da Lei Municipal 1950/2003. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Emendas ao projeto, pela aprovação com emendas. Eu solicito, então, a doutora Rosa fazer a leitura das emendas ao projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas, Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos, Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Analisado pelas comissões permanentes supracitadas, em reunião conjunta, o projeto de lei complementar 03/2017, que altera a Lei Municipal 1950 de 2003. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoante artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda, de redação, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 90, proposto no artigo 1º da propositura, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90, parágrafo 1º. As multas e demais penalidades previstas nessa lei serão atualizadas no dia 1º de janeiro de cada ano pelos índices e termos dispostos no artigo 270-A. Segunda emenda substitutiva. Substitui a propositura dos artigos 2º e 3º de alteração do artigo 270, revogando-o pela inclusão do artigo 270-A, acompanhado de parágrafos, passando a vigorar com a seguinte redação. 257, revogado, 257-A. Fica criada a Junta de Recursos Tributários,
órgão com competência para julgar, em primeira instância administrativa, as reclamações ou defesas e os recursos de despachos de decisões proferidas e autos de infrações lavrados pelos agentes fiscais e auditores fiscais do Tesouro Municipal. Todos os meios legais são hábeis para provar os fatos arguidos. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a produção das que entender necessárias, inclusive a pericial. A prova pericial será realizada por servidor fazendário, indicado pela autoridade competente, facultando ao reclamante a indicação do assistente. A Junta de Recursos Tributários será composta por 3 servidores e seus suplentes com poderes de fiscalização tributária, nomeados por portaria da Secretária Municipal de Fazenda. Parágrafo 5º. Não participará do julgamento o servidor que tiver atuado no procedimento fiscal, em qualquer de suas fases. Parágrafo 6º. Aplicam-se, no que couber, os casos de incompatibilidade, suspeição e impedimento previstos na Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Terceira emenda de redação, renumera o parágrafo 4º da propositura, em função da emenda substitutiva acima, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, Sala de Comissão, 8 de novembro de 2017. Corrigindo, substitui a propositura do artigo 2º, há um erro aqui de numeração, e terceiro, do artigo 257, revogando pela inclusão do artigo 257-A. Exatamente. Troca-se o 270 por 257, né? Substitui. Muito bem, vereador Branco, muito bem. Em discussão, as emendas apresentadas. Em votação. Primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrário se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, esse projeto de lei, como ele passa pela noventena, eu acho que seria ideal votar hoje em segunda e dispensar o interstício, viu? Para a gente poder dar esse interstício de 90 dias. Se o plenário concordar, a gente votar hoje. Em votação, a solicitação da dispensa do interstício. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, vamos votar em primeiro, depois nós... Em primeira votação, né? Está certo, vereador. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrário se manifesta. Vamos às emendas agora, né, presidente? Aprovado as emendas. Coloco o projeto em primeira discussão. Em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrário se manifeste. Aí agora a dispensa do interstício, já antecipado. Coloco o projeto em segunda discussão. Ô, presidente, é importante nós esclarecermos que esse artigo 270-A, ele remete a essa atualização pelo INPC, para que não haja nenhum entendimento de que seria por outro índice. É o Índice Nacional de Preços do Comércio. O artigo 257-A, ele se refere, então, ao Índice Nacional de Preço, é o 270, não, na verdade, o 257 está fazendo referência, mas onde trata do Índice Nacional do Preço é no 270-A mesmo. É só para deixar isso claro. Obrigada. Em votação, segunda votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrário se manifestem. Aprovado em segunda e última votação, o projeto de lei 03/2017.
Projeto de Lei 65/2017, de autoria do chefe do Executivo, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto, com emendas. Solicito também a doutora Rose fazer a leitura das emendas. Parecer ao projeto de lei 65/2017, comissões conjuntas. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoante artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda de redação. Altera o parágrafo único do artigo 1º, passando a vigorar com a seguinte redação. O FMMA, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem natureza contábil, indispensável para a garantia das ações afetas ao meio ambiente do município de Bom Despacho, visando implementar ações voltadas ao controle, fiscalização, defesa e recuperação do meio ambiente e ao aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, tendo vigência indeterminada. Segunda emenda de redação, altera o caput e o parágrafo 1º do artigo 2º, passando a vigorar com a seguinte redação. Serão destinadas ao FMMA as receitas decorrentes de: parágrafo 1º, as dotações previstas no orçamento municipal serão automaticamente transferidas para a conta do FMMA, conforme programação financeira. Terceira emenda de redação, alteram os incisos 2 a 15 do artigo 5º, bem como o parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 2. Financiar planos, programas, projetos e ações governamentais ou não governamentais, voltadas para a proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no município ou estímulo a seu uso sustentado. B. O desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental. C. O treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental. D. O desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental. E. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na política municipal do meio ambiente. F. Outras atividades relacionadas à preservação e conservação ambiental previstas na política municipal de proteção, controle e conservação do meio ambiente. G. O desenvolvimento do turismo sustentável e ecologicamente equilibrado. Inciso 3. A aquisição de material permanente, de consumo ou de outros instrumentos necessários à execução de atividades inerentes à política municipal de meio ambiente. 4. A contratação de serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e científica, para elaboração e execução de programas e projetos. 5. O apoio ao desenvolvimento de atividades concernentes à implantação do zoneamento ecológico econômico, ZEE, do município. 6º, o atendimento de despesas diversas de caráter de urgência e inadiáveis, necessárias à execução da política municipal de meio ambiente. 7º, o controle e fiscalização ambiental. 8º, estudos e projetos para criação, implantação, estruturação e manutenção de parques municipais. 9º, o gerenciamento de resíduos sólidos. 10º, a gestão e gerenciamento, incluindo controle, fiscalização, administração, estudos e planos de manejo de unidades de conservação da natureza. 11, o gerenciamento do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental. 12, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico de interesse ambiental. 13, a educação ambiental em todos os níveis de ensino e no engajamento da sociedade na conservação e melhoria do meio ambiente. 14, a produção e edição de obras e materiais audiovisuais na área de educação e do conhecimento ambiental. 15, pagamento por serviços ambientais. Parágrafo único. Para a realização dos projetos previstos neste artigo, fica autorizada a aquisição e manutenção de equipamentos, custeio de serviços, celebração de convênios, consórcios, acordos e termos, bem como outras medidas de necessidade comprovada,
observadas as determinações legais. Quarta emenda de redação. Altera o caput do artigo 6º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente editará a resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo FMMA, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários. Quinta emenda, de redação e modificativa, altera o caput do artigo 7º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Não poderão ser financiados pelo FMMA projetos incompatíveis com a política municipal do meio ambiente, nem utilizados os seus recursos para custear outras despesas do município. Sexta emenda de redação, altera o parágrafo 2º do artigo 8º, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º do artigo 8º. Fica autorizada a celebração de contrato entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o provedor de serviços ambientais no município do incentivo de pagamento, ambientais, no âmbito do incentivo de pagamento por serviços ambientais. Sétima emenda de redação, altera o caput do artigo 9º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. A contabilidade do Fundo Municipal de Meio Ambiente obedecerá às normas e procedimentos da contabilidade pública e contabilização centralizada, devendo evidenciar a situação contábil e financeira do fundo, de forma a permitir a fiscalização e o controle pelos órgãos competentes, conforme a legislação vigente. Oitava emenda, de redação, altera o caput do artigo 13, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não dispostas nessa lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA. Nona emenda, altera o caput do artigo 14, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial para atender às despesas com a execução desta lei. Décima emenda de redação, altera o caput do artigo 16, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. Fica autorizada a criação na Lei Orçamentária Anual, LOA, da unidade orçamentária denominado Fundo Municipal de Meio Ambiente, com os programas e ações específicas. Sala de Comissões, 8 de novembro de 2017. Em discussão, as emendas apresentadas ao projeto. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado as emendas ao projeto. Coloco o projeto agora em primeira discussão. Senhor presidente, só para esclarecer para o público que nos assiste, o Fundo Municipal de Meio Ambiente é, na verdade, uma determinação legal. A gente está cumprindo, na verdade, o que já diz a lei federal sobre isso. O Fundo Municipal, na verdade, ele existe de fato, em boas partes já, e não existe direito. Então, o objetivo da lei é criar o Fundo Municipal. E, a partir daí, você tem uma dotação orçamentária própria e destinar esse recurso para essa conta específica. Então, na verdade, inclusive, no final da lei aí, a doutora Rose bem leu, esse ano, a gente está autorizando o Executivo a destinar recursos para esse fundo já de antemão, porque não vai dar tempo de esses recursos serem transferidos ao longo do ano, por exemplo, por multas e outras receitas que estão previstas nesses incisos aí. Então, o objetivo, então, é legalizar algo que já existe, na verdade, de fato. E um benefício que essa lei trará para o bom despacho é que, futuramente, né,
o Ministério Público, o Poder Judiciário, destina recursos de multas, as treintes, multas que às vezes que são atribuídas a réus em processos, ao fundo estadual, porque Bom Despacho às vezes não tinha esse fundo. Eu acredito que futuramente até esse fundo pode angariar recursos vindo de fora, que é uma boa para o município. Com a palavra, senhor presidente, conforme foi colocado, é muito importante que nós tenhamos o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Nós temos vivido crises, inclusive a crise hídrica. Esse Fundo Municipal de Meio Ambiente é para ações voltadas para o meio ambiente, fica bem claro essa destinação do dinheiro que for para esse fundo municipal, inclusive proibindo o próprio município de destinar qualquer verba destinada ao fundo municipal para outras ações do município. Nós precisamos, sim, é importante, inclusive o vereador Fernando Blanco coloca aqui, muitas vezes os órgãos estaduais, a exemplo do Ministério Público, ele quer destinar até uma verba aí, aliás, uma multa, em decorrência aí de uma sanção por descumprimento ao meio ambiente, e ele não tinha como fazê-lo para o município de Bom Despacho. Agora, nós abrimos essa possibilidade aqui, nesse momento, em aprovar essa lei nessa casa, caso todos os vereadores sejam favoráveis, para que nós possamos pensar realmente no meio ambiente sustentável. E nós estamos aí, hoje, com esse projeto aí da destinação dos resíduos, né, inclusive do lixo, e aqui também, nesse projeto, nós teremos oportunidade aí, havendo recurso nesse fundo, destinar a todas essas ações. Então, eu acredito, assim, que é um projeto de lei de grande importância. Nem todo município tem esse fundo municipal de meio ambiente, e nós temos que lembrar que, para que nós tenhamos um meio ambiente sustentável, tem que se fazer investimento. E o primeiro passo para você fazer esse investimento é a criação do fundo municipal. Então, eu vejo com bons olhos o encaminhamento desse projeto, fico muito feliz que nós tenhamos discutido esse projeto e hoje estamos levando esse projeto à votação nessa casa. Muito obrigada. Senhor presidente, com a palavra. Pois não, vereador. Boa noite a todos presentes, boa noite aos que estão nos assistindo e ouvindo neste momento. Eu também, da mesma forma, gostaria de compartilhar com os colegas o apoio a essa criação desse importante fundo para o meio ambiente. Considero que é um momento oportuno, tendo em vista as dificuldades que nós vivemos aí recentemente com a questão hídrica, e também aproveito para valorizar aqui a Secretaria de Meio Ambiente, que tem uma característica interessante em toda a máquina pública. É uma secretaria que é composta, se eu não estiver equivocado, 100% por trabalhadores, servidores efetivos da Prefeitura. Eu acredito que, criando-se esse fundo, permite uma maior autonomia de decisões de investimentos da Secretaria de Meio Ambiente, e nós poderíamos, assim como a vereadora colocou, destinar recursos para uma contrapartida do município em relação à coleta seletiva, porque é uma preocupação, inclusive, do vereador Anderson, sempre que o município vai cobrar da população, precisa também oferecer algo para facilitar a vida do cidadão. Então, ao implementar o projeto de lei de coleta seletiva, esse vai ser um olhar que eu terei também. O que o município também pode oferecer para facilitar a coleta do lixo do cidadão? Não só cobrar, mas também oferecer algo em troca. E não podemos esquecer aqui, colegas, de sempre visar também um investimento maior, uma grande prioridade em Bom Despacho, que fica às vezes um pouco escondido, nem todos passam por ali, mas que é o nosso lixão. Nós não podemos aqui esquecer deste problema que aflige a nossa população, o nosso meio ambiente, que polui o nosso solo, polui o nosso lençol freático, o nosso ar, a poluição visual também na entrada de nosso município, que é um problema que ainda não teve um investimento necessário. Quem sabe esse fundo também será uma forma de viabilizar uma parte dos recursos, se não todo, para investir numa solução definitiva para o nosso lixão. E aproveito também, senhor presidente, para fazer menção ao trabalho aqui do servidor Ascânio. Tive a oportunidade de conversar com ele e ver as melhorias que estão sendo feitas, paliativas, para diminuir um pouco essa agressão ao meio ambiente do lixão atual. Então, já está realmente sendo implementadas pequenas melhorias, mas são paliativas, não vai se resolver o problema definitivamente. Mas, de qualquer forma, parabéns ao servidor, que com poucos recursos, mas com muita criatividade, muito esforço, tem feito alguma coisa para melhorar aquelas más condições do lixão em Bom Despacho. Então, esse projeto tem o meu apoio também. Muito obrigado. Em votação. Primeira votação,
ao projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, pedir dispensa de intertícios para que nós possamos votar esse projeto em segunda discussão e segunda votação nessa sessão. Em votação, pedido de dispensa de interstício feito pelo vereador Marcelão. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado a dispensa do interstício, coloco o projeto em segunda votação, em segunda discussão. Em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei 65/2017. Caminhamos para o final da nossa reunião. Palavra livre. Em aberto para os senhores vereadores. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Eu queria agradecer aqui o secretário de Trânsito, Renato Pontes, por atender um pedido meu lá, colocar uma vaga para deficiente físico ali em frente à hemodiálise, mandou para mim uma resposta aqui. Quero parabenizar também aquele Miss Simpatia, né, que foi feito sexta-feira na Cibom, pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Infelizmente não pude comparecer, que nós tivemos a reunião lá no Engenho, mas me falaram que foi muito bom. Secretaria de Cultura também, teve a Beleza Negra, né, que aconteceu na quadra, né, do Coronel Prachedes. Felipe trabalhou bastante lá, parabéns, Felipe, toda a sua equipe. E quero agradecer o prefeito ter sancionado aquela lei, né, que tira o dispositivo, que coloca o dispositivo de tirar o ar nos hidrômetros, e espero que o povo agora faz bastante pedido na Copasa para que ela resolva o problema de toda a população, parar de cobrar o ar de todos nós. São essas minhas considerações, muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria aqui de convidar a Sociedade Bom Despacho para participar da Conferência Municipal da Educação, que será realizada no dia de amanhã. De manhã serão as discussões dos eixos. Então, começa às 8 horas, credenciamento, a recepção das pessoas ali, e 8h30 começa a composição de mesa e os trabalhos. Acredito que as conferências é um espaço de discussão de grande importância, é um momento que nós vamos verificar a evolução, as falhas que nós temos com relação à política da educação no município de Bom Despacho, e é muito importante que nós nos façamos presentes. Gostaria de parabenizar toda a equipe, em especial a presidente do Conselho Municipal de Educação, a Denise, que tem feito um trabalho maravilhoso, muito preocupada com as questões de discussão. E eu acredito que, Bom Despacho, nós temos uma boa educação. Hoje tem se feito um trabalho de expansão muito importante na educação, mas nós temos muito que crescer. Sempre que nós pudermos investir em educação, é pouco, nós sabemos que educação talvez seja a mola mestra para se resolver vários outros fatores e vários outros problemas sociais. Então, gostaria de convidar toda a sociedade Bom Despacho, a população, para se fazer presente, para que nós possamos discutir um tema tão importante que é a educação, que contará ali com eixos importantes, a exemplo da articulação do Sistema Nacional de Educação, a exemplo do sistema de avaliação e regularização das políticas de educação, a exemplo da democratização da educação, o acesso à permanência, os planos decenais, a diversidade, vai tratar também da educação e direitos humanos, justiça social, inclusão, vai tratar da valorização dos servidores da educação, remuneração, condições de trabalho e saúde, vai tratar do financiamento da educação e da integração de educação pública de Minas Gerais. Então, eu acho assim que os eixos todos são importantes. Nós sabemos hoje que, em Bom Despacho, nós temos aí uma educação
o ensino fundamental, nós temos a educação e ensino médio, responsabilidade do Estado, e temos o curso superior hoje com a presença aí da UNA, Bom Despacho. Então, eu acredito que é um momento de discussão para que nós, né, trabalhemos nessa valoração. Muito importante, os vereadores que estiverem disponíveis, eu sou conselheira, né, da Educação e do Conselho Municipal, sou suplente, estarei lá amanhã ajudando nesse eixo da valorização aí dos servidores, dos funcionários da educação. Muito obrigada, senhor presidente. Aproveito aqui para agradecer a presença de todas as pessoas que se fazem presentes, parabenizar o Felipe pelo trabalho belo com relação à beleza negra, e gostaria aqui de desejar, né, que nós tenhamos um ótimo dia de trabalho amanhã, e aqueles vereadores que tiverem possibilidade de dar uma passada ali e contribuir lá no nosso eixo, que o Legislativo ficou responsável por esse eixo, que é o eixo 7, que trata da valoração dos profissionais da educação, formação, carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde. Aqueles que tiverem tempo de passar lá e dar uma contribuição, eu vou agradecer muito. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Presidente, vereador. da mesma forma, obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco hoje. Venham sempre participar das reuniões. É fundamental a participação popular para nos guiar, mostrar quais são as prioridades que a população está esperando do Legislativo. Eu quero dizer que eu não vou poder estar presente amanhã no horário que foi marcada essa audiência da educação, né, que vai ser amanhã, mas parabenizar a Secretaria de Educação por essa iniciativa e, mais uma vez aqui, dizer para vocês que estou tentando convencer, tentando emplacar aí um projeto que eu lancei já este ano, que já estou aguardando uma resposta da Secretaria de Educação sobre a viabilidade de se implantar uma monitora em cada turma de educação infantil. Essa é uma ideia prática de uma ação que pode melhorar a educação municipal. Atualmente, as professoras e também os alunos sofrem com a sobrecarga de alunos por professora. Tem algumas salas de aula de educação infantil de 0 a 4 anos que chegam a ter 20 crianças aos cuidados de uma profissional apenas. Considero esse número exagerado, esse número sobrecarrega as professoras, que às vezes ficam mais ocupadas em cuidar ali das necessidades básicas, sem condições, às vezes, de passar conhecimento que gostariam naquele momento. Então, fica aí prejudicando o ensino em si e também para as crianças. Então, eu defendo aqui, mais uma vez, vou defender em público com vocês o projeto que eu já apresentei para a Secretaria Municipal de Educação, que seria incluir uma monitora em cada turma de educação infantil, uma professora assistente, que eu chamo aqui de monitora, para ela auxiliar nos cuidados dessas crianças, trazendo melhores condições de trabalho para as professoras e melhores condições aos alunos, às crianças, e mais tranquilidade para os pais, sabendo que os seus filhos estão melhor cuidados. Então, esse é o projeto que eu estou aqui novamente divulgando e vou lutar até o final de minha atuação como vereador para conseguir efetivar esse projeto aí da educação. Muito obrigado. Senhor presidente, também gostaria de Senhor presidente, também quero dizer que, né, estou muito alegre, graças a Deus, né, por Deus ter dado a gente a condição de estar hoje aqui representando a população. Muitas vezes a gente coloca os pensamentos da gente, que são limitados, né, em público, né, e questiona, pede aí um questionamento, né, e às vezes não sabe que vai trazer transtorno igual trouxe, né. Então eu queria pedir desculpa aqui a todos os vereadores presentes, né, que todos que estão acompanhando pela internet, né, que o que fiz próprio, sozinho, não dependi de ninguém, né, mas eu queria pedir desculpa a vocês aqui presentes, né, e também quero dizer que, mostrar que o ser humano é limitado, né, o homem, ele pode, um médico, ele pode até tirar um coração e trazer uma transfusão dele, né, mas não pode devolver a vida, né, e assim também como o vento, né, ele pode assoprar para lá e para cá, e o homem não tem condição de fazer nada, simplesmente esconder, né, esconder do vento é a única coisa que ele pode fazer. E também a chuva, né, enquanto ela está lá em cima, ela não nos pertence. A chuva está lá em cima, nós pode falar que vai chover, mas não sabe o tanto que vai chover e como vai chover, né? Mas quando ela cai no chão, a chuva é nossa, a água é nossa, né? E cabe a nós, né, senhor presidente,
fazer a nossa parte, né? Que infelizmente, né, a gente está vendo aí a população, de um modo geral, né, todos os municípios, não tem aí um projeto, né, para aproveitar as águas de chuva, né? Infelizmente, nós vamos confiar no subterrâneo, nas águas de poço artesiano, né? Mas e quando essas águas acabar, né? Será que vão ter aí represa, vão ter aí açude, né? Para que mata a sede da população? Então, senhor presidente, essas são minhas palavras. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Gostaria de destacar, né, já que estamos falando da educação, a gincana do saber, né, ocorrida aqui nessa casa, foi um sucesso. Nessa oportunidade, queria registrar o estudante João Pedro de Oliveira Santos, representante do Colégio Universo, que ficou em primeiro lugar, e a Pietra Gabriela de Souza, do Miguel Gontijo. Eu estou invertendo, João Pedro ficou em segundo lugar, e a Pietra Gabriela de Souza, da Escola Estadual Miguel Gontijo, ficou em primeiro. Parabenizar aos dois, a todas as escolas participantes, a todos os garotos que aqui vieram, porque nós bem sabemos que a educação é o caminho, né? Acho que nós não vamos a lugar nenhum se não for pela educação. E nesse interim, né, amanhã registrar, amanhã dia 14, Dia Nacional da Alfabetização. Hoje o Dia Mundial da Gentileza, no dia 15 a Proclamação da República, né, na quarta-feira. Dia 16 começa a Semana da Música. E no dia 17, comemora-se o Dia da Criatividade. Fazendo esses registros, gostaria de dizer também da nossa reunião no Engenho, cumprindo o papel de representante da população, representando o povo. Nós estivemos no Engenho. O Engenho é o único distrito de Bom Despacho, um distrito com aproximadamente 1.500, em torno de 1.500 eleitores, muito representativo na nossa economia, na nossa vida, né, socioeconômica, e o Engenho nos recebeu lá muito bem. Não tinham muitas pessoas na reunião, mas tinham representantes, né, de todos os segmentos, pessoal da associação, do Engenho, pessoal do esporte, pessoal da igreja. Então, assim, houve uma boa representatividade, participaram ativamente, né, pessoal da educação, foram feitas as reivindicações e nós estaremos encaminhando para poder dar resposta, né? Porque mais do que discurso, o povo quer resposta. E nós vamos cobrar, com certeza, do prefeito, as pendências lá da comunidade do Engenho. E agradecer aos vereadores que lá estiveram, né? Os que não puderam ir, por razões justificadas, né? E dizer que nós precisamos de representar realmente a população, indo, né, em busca. Às vezes a gente cobra a presença da população na casa e, de repente, nós vamos fazer o inverso, né? De repente, nós vamos ir para a rua, falar com o povo lá na rua, dar uma satisfação, mostrar que nós estamos aqui trabalhando em prol da comunidade, trabalhando muito, né, com o pensamento na coletividade, de melhorar a nossa cidade. Então, fico muito feliz de estar presidindo essa Câmara, com os vereadores que aqui tem, com esse espírito, né? E assim, se Deus quiser, nós vamos passar nossos 4 anos e, quem sabe, deixar um legado para a população. Nós precisamos de melhorar essa imagem do político. Hoje, né, hoje a gente está sem eixo, né? Quando você fala que é político, as pessoas já te relacionam com os piores. E eu acho que
queira ou não, as coisas vão acontecer através da política. O orçamento público, ele passa pelos políticos. Então, eu acho que a população precisa fazer esse discernimento, escolher realmente, porque não adianta, as coisas vão passar por aí, né? E, para finalizar, nada mais havendo, em nome de Deus, eu declaro encerrada a nossa reunião.